dia a todos e a todas. Oi, tudo bom? Muito bom te ver. Chefe do Parque Nacional do Pantanal, Mato Grossense, Nuno, nosso companheiro, acabou de chegar. Para quem não está me ouvindo, né, que não me conhece, eu vou me apresentar. Mais uma vez, eu sou Suelma, eu atuo dentro do centro, um centro maravilhoso de conservação do cerrado e de restauração ecológica, um centro amplo que inclui um dos centros que trabalha com a parte de vegetação. Eu comecei, no meio da pandemia, nós começamos, na verdade, esse projeto, essas ações, digamos assim, foram propostas no meio da pandemia, em 2021. Então, as nossas ações começaram basicamente em 2021 e 2022, ou seja, nós temos somente um ano, 21 e 22, de trabalho. Então, falar realmente, né, da avaliação do efeito do fogo, né, a gente está trazendo assim, diagnósticos, né, para subsidiar principalmente outras ações que serão desenvolvidas no longo prazo e que temos a ideia de dar continuidade nessas ações. Então, as nossas ações estão relacionadas com a vegetação e a flora, dentro do Parque Nacional do Pantanal Mato Grossense e Estação Ecológica de Itaiamã. Pode passar. Os nossos objetivos, basicamente, tem 3 aqui, mas eu estou tirando, eu não consegui avaliar muitos dados, a gente não conseguiu aqui as populações de cactos lá da região. Então, o nosso objetivo é avaliar os efeitos do fogo sobre as florestas inundáveis, na perspectiva de elaborar um plano de restauração dessas áreas, dessas áreas inundáveis, dessas florestas inundáveis. E implantar o protocolo de monitoramento de áreas campestres e sabânicas no Parque Nacional do Pantanal e Exército Itaiamã. Então, o trabalho relacionado com as florestas inundáveis de restauração é direcionado somente para o Parque Nacional do Pantanal, porque a gente definiu isso anteriormente, né, porque o parque não tem muitos trabalhos envolvidos nessa direção. Tá. Essas florestas, então, assim, primeiro nós fizemos o diagnóstico, a gente trabalhou, a ideia inicial era selecionar essas áreas que foram atingidas pelo fogo, de floresta inundada no parque, para subsidiar esse plano de restauração, né? E, então, naquela carta-imagem ali, mostra em vermelho essas áreas que nós selecionamos inicialmente, baseado em quê? A gente fez primeiro um trabalho em conjunto com a própria chefia da unidade, com entendimento do histórico do fogo nessas áreas, e também considerando o acesso a essas áreas, né? Muitas áreas do parque que nós temos muita dificuldade de acessar, e isso foi se pensado em também trabalhar no plano de restauração no projeto piloto. E aí a ideia era que tivesse pelo menos uns 50 hectares, só que nós estamos achando muito pouco, porque o parque ele é muito, as áreas florestas inundáveis foram bastante prejudicadas e severamente queimadas, e depois dessa conversa hoje de manhã, né, eu acho que a gente tem que aumentar esse número mesmo, porque a possibilidade também de investir nessa restauração dentro do parque de uma forma como um todo. E eu acredito que a gente pode ampliar aí com 400 hectares, porque são várias áreas que estão realmente impactadas, né? Então, essa área, em vermelho, são as áreas que nós selecionamos e são áreas que estão intensamente impactadas, já vem mais de 20 anos, né? Na verdade, tem focos de fogo e etc. Tem todo um registro, pode passar. Então, essas áreas selecionadas, essas que estão em verde e amarelo, são as áreas que nós selecionamos baseado nesse histórico do fogo, já que esse mapa, inclusive, mostra, né, locais de ocorrência do fogo nas áreas
e entre os anos 2000 e 2022, né? Então, na verdade, a gente precisa nem mostrar, a gente sabe que todo o parque foi atingido mesmo, né? Então, é só para poder mostrar que esse foi uma das condições da nossa seleção dessas áreas, né? Então, são áreas de florestas chamadas inundadas. Pode passar. Mas eu queria fazer um comentário para a gente trazer, antes de ir no diagnóstico que nós fizemos, fazer um comentário sobre essa questão das florestas inundadas dentro da concepção das áreas úmidas, né? Foi colocado aqui essa importância de se pensar o Pantanal de uma forma muito mais ampla, claro, né? A Kátia Nuno colocou essa pergunta aqui para o Christian, e o Pantanal é bastante complexo, então é uma área úmida que tem uma... Engraçado, tem uma coisa antes aí, viu? Não tem? Não, né? Tá vendo? É isso mesmo. Então, essas florestas inundáveis, elas estão dentro de um sistema de classificação do Pantanal. O Pantanal, que vem sendo discutido há muito tempo, já foi objeto de publicação, artigos científicos. Recentemente, esse Cunha et al. Foi publicado na Revista de Biodiversidade Brasileira. Tá? Porque a Kátia está muito empenhada, e eu estou ajudando muito nessa direção, empenhada em, ela deve estar me ouvindo, mas empenhada, não estou falando mal, tá, Kátia? Estou falando bem. Empenhada em divulgar esse sistema, considerando principalmente no Pantanal, não é só o Pantanal, mas a gente tem outras áreas úmidas, e essa especificidade, ou, na verdade, complexidade do Pantanal, por conta dessa diversidade de macro-hábitats. E, portanto, as florestas inundáveis, elas estão elas são uma das 74 macro-hábitats. O macro-hábito é uma unidade, né? A menor unidade dessa classificação. Então, é uma unidade importante e um sistema que vem sendo trabalhado bastante e que requer, pela sua complexidade, requer que ele tenha bastante atenção e necessidade de delineamento, buscando aí um delineamento menor dessas áreas, a classificação delas, né, porque são características que estão associadas, né, com a próprio curso de inundação e que, por sua vez, associadas também com, que levam também, que influenciam na distribuição de espécies vegetais desses locais. Então, essas florestas, elas estão associadas, além das margens dos rios, nós não estamos chamando de matas ciliares, tá? Elas podem ser associadas à margem dos rios, canais e outros, tá? E dependendo dessa localização delas, na posição do gradiente. Aí vem o gradiente, ele é muito importante para definir ações para o manejo, né? Porque dependendo desse gradiente, nós vamos encontrar ali umas diferenças na distribuição dessas espécies vegetais. E isso vai implicar diretamente na nossa proposta de restauração, né? Como que nós vamos, aquilo que o Alexandre colocou também em relação à própria, pensando no mosaico, né? E a gente precisa analisar a floresta, porque ela muda ao longo, ela não é plana, né? Ela tem, a questão do relevo é muito importante e que vai definir as nossas ações para interferirmos aí numa proposta de restauração, por exemplo, de reintrodução de espécies, de identificação de quais são as espécies que podem ser utilizadas para ser incluído dentro desse programa de restauração. Tá? Pode passar. Então, pode passar mais um. Tá, outro. E aí, nós fizemos um diagnóstico, o nosso diagnóstico foi pós-fogo, né? E pós-inundação, depois foi na seca e depois em outubro do ano seguinte, em 2022. Tá? Nós fizemos uma avaliação ecológica rápida, tá? Que mostrou, por exemplo, associado com o histórico, fizemos um formulário, uma planilha com uma série de informações que contribuíssem para a caracterização de cada uma dessas florestas.
e trazendo informações sobre o histórico do fogo, que eu já mostrei, informações também com a seca, que a seca no Pantanal ela tem uma relação direta também com o ciclo de ação, e por isso ela também vai ser um componente importante do projeto que a gente pode que venha a desenvolver de pesquisa. Foi colocado também aqui, tem todo um histórico, né, de seca no Pantanal. Também identificamos nesse processo, na avaliação, a presença de espécies exóticas, mas mais presença de espécies, não, são espécies colonizadores, né, que entram como algumas trepadeiras, que é comum após fogo nessas áreas. As trepadeiras, elas terminam tendo uma função, muitas vezes, de sufocar também as espécies, os regenerantes, e aí atrapalhando até o processo também de regeneração. Então, é muito comum lá no Pantanal, no pós-fogo, foi muito evidente, vou mostrar algumas fotos, né? Essa questão da seca, inclusive, a lâmpada d'água é bastante bem utilizada para fazer essa avaliação dessas mudanças, né, no processo de inundação no Pantanal. Né? Pode passar. Identificamos algumas espécies dominantes dentro dessas áreas e vimos, né, como, por exemplo, espécies como Cecrópia, que é uma espécie colonizadora muito comum e característica que em algumas áreas dessas florestas foi bastante dominante também. A regeneração natural nessas áreas realmente ela foi bastante comprometida, a gente foi muito claro isso na nossa análise, né? E fizemos também uma avaliação do banco de sementes no solo. Aquela que está ali é a Fran, ela foi nossa bolsista do projeto dentro do CBC, ela saiu, agora ela pegou uma conta melhor, né? Lá na Universidade de Mato Grosso, de pós-doc. Mas ela continua trabalhando conosco, ela montou um experimento nós juntos, né, montamos um experimento e que trouxe algumas informações sobre as sementes, sobre o banco de sementes, né, e uma delas é que a maioria, uma boa parte, essas sementes, nós temos um baixo número de sementes de árvores na região, né, no solo dessas. Isso aí é bastante um indicativo e um ponto importante que vai, porque essa floresta não vai conseguir regenerar sozinha, ela precisa da nossa ajuda, ela precisa de reintrodução, né? E isso vai diretamente, né, nos mostrar aí a importância, né, do plano de restauração, esse movimento e estruturação de uma cadeia de rede de sementes, de envolvimento de produção de mudas, né, pensando também na introdução. Pode passar. Essa aqui é uma das florestas que nós trabalhamos, né, que nós identificamos. Também bastante... realmente bastante incrível o estado dessas florestas na região, né? O solo bastante comprometido. Pode passar. Essa aqui é uma outra também, que essas plantas embaixo, que na verdade são aquelas macrófitas, né? Uma unidade de torturas mortas, né? E a gente pode ver também uma área que foi severamente assim, queimada, e é uma das áreas, né, nossas prioritárias também. E também foi até colocado aqui essa importância dessa relação da origem de algumas áreas, né? A Kátia coloca muito isso, da origem e a relação com os sedimentos, né? Com os sedimentos e a mortalidade também, e a relação do efeito desse fogo, né? Em relação a algumas espécies, né? Aqui ele simplesmente eliminou essas espécies que estão aqui embaixo. Próximo. Outro exemplo também, da floresta que a gente diz que vai, né, restaurar. É um grande desafio, mas
A gente fez um trabalho, está fazendo, ainda continuando, um trabalho de mapeamento, né, um mapeamento mais específico dessas áreas, porque durante a cheia isso muda completamente, né? Uma outra área também, considerada severamente queimada, alterada. Aqui eu estou mostrando mais as trepadeiras, né? Acho que você viu isso, né, Xandão, muito lá é bem característico, porque a floresta inundável e no Parque Nacional, eu li aquele artigo que vocês publicaram, é um artigo que foi publicado em 2017, eles fizeram uma avaliação do efeito do fogo, na verdade, uma avaliação que mostrou, tanto em florestas inundáveis e florestas não inundáveis, e que mostrou que nas florestas inundáveis elas sofrem muito mais, na verdade, uma mortalidade muito maior. Foi uma resposta àquele grande incêndio de 2017 na Chapada dos Veadeiros. Então, a gente vê uma semelhança, então a gente são trepadeiras que, no pós-fogo, elas dominam, né? E isso é um complicador para um projeto de restauração, considerando que elas atuam mais ali, causando um sobreamento, né, da regeneração. Esse é o exemplo dessa área com muita trepadeira. Aliás, muito comum, né, Manu, que vem, na verdade, de um histórico de fogo, né, de muitos anos. Mas eu acredito que talvez esse fogo, esse incêndio agora tenha realmente potencializado mais, né? Eu acho que teve um efeito mais, como ele colocou, tem um efeito direto, a gente vê muito claramente a degradação direta causada em cima dessas árvores, né? Próximo. Essa é outra também a situação. Próximo. Hoje aqui foi para mostrar, eu até comentei que esse aqui é um trabalhinho que está sendo publicado, na verdade, eu coloquei ali, mas eu nem ia colocar aqui, porque eu já tinha explicado, que é um trabalho que a Fran Bal, a gente está escrevendo, que é sobre o banco de sementes, né? Ela fez esse experimento e a gente deve estar mandando aí para a revista, mas mostrando exatamente isso que eu falei, que é um número muito baixo de sementes nessas áreas, né? No banco de sementes, né? Por favor. Pode passar. Bom, existe esse cenário, né, para as florestas inundáveis lá da região, de ver o grau, né, um grau, né, de destruição dessas árvores, muitas árvores mortas, né, com baixo número de sementes no banco, muitas trepadeiras que atuam ali, dificultando a regeneração, né? Esse é um cenário dessa primeira parte, que é do plano de restauração. A gente pretende utilizar e avaliar todas essas informações, tem algumas informações que ainda estão sendo compiladas ainda, e isso vai compor o plano de restauração dessas áreas, né? A ideia trabalhar na elaboração desse plano, né, junto também com o envolvimento com a comunidade. Ali eu estou só mostrando que a professora, eu não consigo daqui, né? Ali em cima nós temos a professora Kátia Nunes, que ela gentilmente, ela se colocou, né, para acompanhar, para trabalhar conosco, e ela é a maior especialista de áreas úmidas do Brasil, né, e muito reconhecida internacionalmente. Então, e do Pantanal, né? Então, ela nos ajudou, né, a trabalhar melhor na área do Pantanal, porque ela é pantaneira, inclusive, né? E ela é ligada hoje ao Instituto de Ciência e Tecnologia de Áreas Úmidas, né, que é um dos institutos que nós estamos pensando também em fazer um acordo de cooperação. Provavelmente isso vai acontecer com a continuidade do projeto, né?
E aí é o nosso momento do campo, ali em cima é o Nuno, né, o chefe da unidade, também que conhece muito o parque, leva mais de 16 anos dentro do parque, né, e isso facilitou muito nosso trabalho de seleção dessas áreas e de conhecimento também de cada características aí do histórico, né, de cada uma dessas áreas. Pode passar. A gente entrou também em contato durante esse período com a Associação de Mulheres, que vão ser as mulheres que vão ser, né, aquelas restauradoras. Elas são bastante ativas, essa associação é bastante ativa, e a nossa ideia é estar compondo o plano, juntos, né, fazendo um conjunto, trabalhando em conjunto, e ela faz também artesanatos, né, a ideia é que a gente possa incluir, né, fazendo uma restauração chamada inclusiva, pensando, já que a gente precisa estruturar uma rede de sementes e produção de mudas, e o Pantanal ainda tá iniciando, né, todo esse processo. Pode passar. Eu não sei se ainda existe isso aqui, né, não existe mais, né? Existe? Não, né? Tiraram, né? Tá, isso aqui era porque a gente estava feliz na vida, porque tinha esse viveiro. Eu ia perguntar se ainda existiu, porque saber que tem mais, pode passar. E aqui foi uma reunião com o Ministério da Ciência e Tecnologia, com o NCT de Paraisúmias, que nós vamos exatamente pensando em abraçar a elaboração do plano de restauração e a reunião esse ano, se a gente conseguir fazer esse ano, 2023, e eles estão se propondo a sediar a reunião lá no prédio, que é um prédio muito bom, um prédio com uma boa estrutura, né? E nós já estamos conversando sobre isso, né? Então, acredito que a gente possa fazer isso em 2023 ainda, chamando toda a comunidade científica, com também as associações locais e também as unidades de conservação, as outras unidades de conservação ali presentes, né, na região. Pode passar. Eu vou falar agora, essa parte, então, a perspectiva do projeto de restauração, a ideia também, antes de entrar agora no programa Monitora, pensar no projeto, no plano de restauração, mas associado também com um projeto de pesquisa em longo prazo. Então, a gente vai fazer um projeto de pesquisa, um grande projeto de pesquisa no parque, não é isso, não? Um grande projeto de pesquisa de longo prazo para monitorar a restauração, os processos de restauração, e, além disso, os outros distúrbios, como seca, né, além do fogo, tá? E relacionando com o processo, com o regime de inundação, entendendo como é que funciona, em longo prazo, todas as mudanças que vão acontecer, né, que estão acontecendo utilizando exatamente nosso trabalho com a restauração. E a ideia é ampliar, né, não só os 50 hectares, mas para 400 hectares. Tá? A gente também pretende, estamos estudando a metodologia para ver essa avaliação do estoque de carbono associado à medida que você vai restaurando, porque a gente vai medir isso. Isso aí é ao longo um processo que a gente ainda está trabalhando uma metodologia para isso, né? Para fazer esse link, né, das atividades de restauração, de monitoramento dessas áreas, né, com uma relação direta com ações de mitigação e aí contribuindo para a redução dos efeitos das mudanças climáticas. Tá? Então, agora, entrando para o programa Monitora, pode acabar a carinha do que eu queria. Esse programa Monitora, para quem não conhece, que o pessoal que está vendo, é um programa de monitoramento da biodiversidade, do CMBio, um programa muito importante, né, que foi, estou falando muito para as pessoas que estão ali nos YouTube, né, nos ouvindo.
ele é um programa que já vem sendo desenvolvido e já vem sendo implantado em várias unidades de conservação. Tá? O Danilo é a pessoa do CBC que está à frente da implementação desse programa, juntamente com as unidades de conservação. Essa foto é lá em Itaiamã, foi onde, em 2021, 2022, ele implantou, foi trabalhar na implementação do protocolo, e o protocolo é um protocolo de monitoramento do água global, de plantas herbáceas e lenhosas, nativas e exóticas, do componente campestre salônico. Esse programa, então, ele tem... eu só vou resumir rapidamente a metodologia, né, mas todos nós aqui nós já conhecemos. Ele envolve desde a elaboração de perguntas importantes, né, a serem respondidas pelo monitoramento, né, como que a unidade, as perguntas que a unidade, né, fazem juntos, né, para aproveitar o máximo possível, né, esse monitoramento da biodiversidade, né, dentro dessas unidades. Isso, a metodologia também envolve a definição de áreas elegíveis, né, elegíveis para monitoramento, por exemplo, áreas que é necessário ter áreas com acesso, bom acesso a essas áreas, para poder o programa funcionar, né? Aí são consideradas áreas elegíveis. Isso é só um exemplo. Delineamento amostral, depois se parte para um delineamento amostral, definição das áreas das unidades amostrais e, por fim, a amostragem de campo, que envolve o estabelecimento de transectos, né, e com coleta de dados relacionados, geralmente, com a presença e ausência de formas de vidas relacionadas com espécies. Tá? Esse programa, esse protocolo, ele foi implementado no Parque Nacional do Pantanal Mato Grossense, em 2020, normal de 21, 2021, e em 2022, na estação Triamã. Tá? Vou passar. No Parque, no Pantanal Mato Grossense, ali em azul, está bem concentrado mais embaixo, são a distribuição das áreas, das unidades amostrais, né, dentro do parque, porém com alguns problemas de acesso a algumas outras áreas, essa distribuição dessas unidades, né, ficou um pouco comprometida, e a ideia, nos próximos passos, o próximo passo desse projeto de monitoramento dentro do parque, é buscar outras áreas, né, e a partir do momento que tiver uma estrutura melhor para andar nas localizações que são difíceis de acesso. Pode passar. Isso aqui foi a nossa investida lá no parque, né, eu peguei aquela foto sua, Luna, aquilo ali é nesse local, né? Eu achei super interessante. Aqui essa área foi na seca e ali em cima é a área de pós-inundação. Né? É uma coisa incrível, né? Incrível como que esse local com monitoramento, ele é bastante interessante, dá para você responder, pensar aí em longo prazo em algumas perguntas, né, considerando essa diferença toda, né, é bem interessante. Então, esse aqui foi um momento de estabelecimento do monitoramento do protocolo dentro do parque. Pode passar. Na ESEC Itaiamã, daqui não dá para ver muito bem, mas era a única imagem que tinha. Se você ver lá os pontinhos, são os pontinhos onde foram estabelecidas as unidades amostrais. No caso do ESEC Itaiamã, essas unidades amostrais, elas estão bem distribuídas na paisagem, né, com bastante representatividade dentro da unidade, porque ela foi distribuída em vários locais, na verdade, 3 locais dentro da ESEC. Pode passar. Esse aqui é um outro embaixo. Ali em cima também tem os pontos, que são unidades amostrais. Pode passar. E o outro, mais lá em cima, embaixo, é uma outra localidade também, onde foram montadas as unidades amostrais dentro da ESEC. A ideia em relação ao ESEC Itaiamã dar continuidade. No próximo ano fazer uma nova amostragem, né? E aí
fazer uma análise também dos resultados, né? Pode passar. Esse quadro eu trouxe que eu achei interessante ter sido produzido, o Danilo, trabalhou nesses dados, que é relacionado à primeira figura, que é a porcentagem de cobertura. Então, a partir das informações produzidas no monitoramento da ESEC, da EMAN, ele fez uma análise de cobertura, já fez uma análise para essa apresentação, né, do relatório, da cobertura e dominância das formas de vida nos ambientes afetados, conseguiram fazer uma diferença entre os ambientes afetados em 2020 e ambientes sem histórico recente do fogo, né? Então, é bem desses resultados mostra, por exemplo, que a serrapilheira ali, lá em cima, em vermelho, o vermelho trata da cobertura e laranja de tem a dominância. A serrapilheira, ela foi muito mais afetada pelo fogo, né? Mais do que ambientes do que aqueles serrapilheiros que estão em uns ambientes assim, sem histórico recente do fogo, por exemplo. Um bom resultado da avaliação. Mas para chamar atenção essas informações que podem subsidiar aí o controlamento e tomada de decisão também no processo de avaliação. As lianas também, achei interessante ali também, as lianas, elas apresentaram cobertura menor em ambientes queimados em 2020, tá? Geralmente essas lenhosas, elas são um pouco, são facilmente consumidas pelo fogo, as lianas, em geral. Então, bom, aí, próximo, a Jonathan está passando, né? Tá legal. Bom, aqui vou mostrando a foto nossa foto, da equipe no Parque Nacional, na Estação Ecológica da Iamã, e a participação desde o pessoal que fez, né, a nossa comida, eles chegavam muito arrasados, né, no campo, e para as casas, eu disputei uma cozinheira, né, e a gente fez, na verdade, terminamos fazendo, na verdade, construindo uma grande, acho que uma rede ali no Parque Nacional do Pantanal, né? E mais embaixo a Bárbara, também, né, que está lá que foi para a reserva de Itaiamã em 2022. Tá? E outras pessoas ali que contribuíram também, a própria a Fran, né, que é essa bolsista que eu falei, né, e Baqueiro, e etc. Ou seja, nosso relatório ele envolve e descreve todos, desde o cozinheiro até o barqueiro, porque realmente não dá para trabalhar no Pantanal sem essa família aí, né? Não dá para fazer nada, tá bom? Obrigada. Essa aqui é uma foto para terminar. Uma foto do número que eu peguei lá, porque ontem eu estava procurando uma foto para poder incluir uma foto mais atual de uma dessas florestas, também bastante afetada pelo fogo, né? E que vai fazer parte do nosso planejamento de restauração. Obrigada. Logística, trabalho, canal. Queria abrir para perguntas da plateia. Beth está monitorando. Beth, meu celular morreu. Se tiver pergunta aí, eu peço que você faça. Hoje o pessoal deve estar almoçando. Uma pergunta? Sim, nós abrimos para perguntas. O Rafael está com microfones.
Então, Selma, assim, eu acho que já é uma continuidade da pergunta que eu fiz, inclusive, para o Cristian, né? Que já foi parcialmente respondida, mas assim, me interessa vincular isso com o trabalho de vocês para saber o que foi feito, como é que estão esses resultados de vocês sobre o banco de sementes em si e a relação com o fogo, né? O fogo em áreas de maior intensidade, menor intensidade, qual é o efeito disso sobre o banco de semente e as áreas que a gente viu que, né, de fogo subterrâneo, né, a gente imagina que o banco de sementes tenha sido totalmente depletado, né? Não sobrava nada, mas eu queria saber de dados, assim, se vocês têm dados sobre isso, para a gente discutir. Pois é, a gente não fez. Esses dados de banco de sementes, esses dados são muito importantes exatamente para eles vão compor o próprio plano, dizer quando você serão uma estratégia. E uma delas, a gente não se fez assim, sem fogo e fogo, tem, né? A gente não tem, mas tem pós-fogo e inundação. Então, a gente viu que, por exemplo, eu comentei que tem um baixo número de sementes de plantas arbóreas. Baixíssimo, quase inexistente no banco de sementes. E isso, o que a gente pensa em relação a isso, né? Então, e aqui tem, na verdade, a semente, que é a única que existe, e que é uma boa quantidade, né? Que é a Cecrópia, que é essa que entra, que é uma colonizadora. Né? Então, para o plano de restauração, que a gente precisa de sementes, claro que tem também outras espécies que são de reprodução reprodutiva, né? Mas esse que pode ajudar também, claro, na restauração, a gente precisa de várias discutir etapas aí, por exemplo, como que nós vamos controlar, por exemplo, as trepadeiras, que é uma coisa do louco. Como é que é isso? Né? Como é que a gente vai trabalhar com isso? Né? Está discutindo isso. Né? Nós vamos incluir sementes, claro que a gente vai precisar dessas sementes, né? Eu imagino que talvez a semeadura direta ela seja eu vi um trabalho com florestas nesse sentido, de utilizar a semeadura direta, mas se você semeando, fazendo a semeadura, a gente precisa que esse cenário das trepadeiras, por exemplo, seja modificado, né? Porque eles vão fazer o quê? Eles vão sufocar essas sementes, né? E daí a gente vai ter muito sucesso com isso, né? Eu acredito que então esse é o ponto, Nildo, do banco de sementes que a gente tem de avaliação, tá? De resultado direto, que é já discutiu isso ontem com a Fran sobre isso, que é um dos pontos mais importantes dos resultados do banco de sementes. Né? Mas a gente vai continuar, a gente vai ter que buscar fazer um trabalho mais de longo prazo, né? Incluindo dos projetos de avaliação de longo prazo desse banco de sementes também. Se pela proximidade geográfica o Gerson serviria da Alexandre. Tá. Vamos só discutir, não tenho todas as respostas. Não. Kátia, me ajuda. Gerson. Eu só ia comentar também que tem algumas contribuições do pessoal que está assistindo remotamente, depois a Beth vai ler. Opa. A gente teve agora em maio lá no parque, né? Os bujus pediram para fazer um projeto de restauração lá no a brincadeira à parte, mas acho que seria interessante, né? De repente, pensando na função do projeto, né? Se a gente tentar novidades, talvez tenha ainda populações de bujo preto que ficaram lá, que eles podem ajudar na restauração, com áreas que não têm desaparecido. Né? Acho que seria interessante. Sim, a gente, até o Xandão comentou isso antes, né? A gente integrar, entender, a gente precisa entender o projeto, como a situação para a gente
desenhar, a gente vai fazer uma proposta conjunta. Acho que agora, sabe, Ivan, nesse segundo momento, falando de discutir projetos, acho que a gente pode integrar mais, no sentido de buscar os resultados que foram obtidos, né, e integrando com essas iniciativas, a gente está colocando, né, porque essas áreas onde nós estamos trabalhando são as áreas, né, que vocês também estão trabalhando, né, e que são áreas que estão, né, degradadas, que são áreas prioritárias. A gente colocou ali umas 5, né, umas áreas de florestas inundáveis, mas a gente precisa saber qual é a área de interesse. É isso que a gente precisa trocar, com certeza. Acho que a gente tem que fazer isso amanhã, né? Sim, amanhã é para isso. Ao longo da oficina, depois você pode entrar no Jamboard, os painéis vão ficar disponíveis lá até amanhã. Então, por exemplo, agora a Beth já mandou o link de um painel para contribuições de futuras ações para a temática que você trabalhou. Pode comentar, por exemplo, unir esforços do CPD com o CDC, uma vez que o Habitat que está restaurando também habitat de primatas e, eventualmente, priorizar áreas, esse tipo de sugestões dá para fazer no Jamboard, e daí amanhã à tarde a gente quantifica o orçamento, tenta organizar de uma forma mais lógica, mas por enquanto essa curva de ideias já pode ir fazendo. Tá? Diga, Xandão. Esses dados que a senhora nos traz aqui, né, ressaltam bem a severidade que foi esse incêndio. Assim, o banco de sementes, em geral, com incêndios numa faixa, digamos, dentro do normal, não são afetados pelo fogo. Né? 2 centímetros de sol é suficiente para isolar termicamente as sementes que estão ali dentro. O que acontece aqui foi um evento super extremo, né? Consumiu, inclusive, o solo com as sementes e tudo. Né? Então, assim, é uma situação crítica em termos de escala desse impacto, inclusive. Né? Porque, assim, se você tem um incêndio intenso, uma escala pequena, você queimou ali 10 hectares de floresta, as florestas estão ao redor, vão jogar semente, vão estar, né, ajudando a restabelecer. Mas ali a paisagem inteira da floresta foi degradada. Né? E numa situação que não tem banco de sementes, não tem de onde vir naturalmente sementes para restabelecer aquelas florestas que são super importantes para a fauna. Vários organismos vão deixar de existir ali naquele local porque a gente não tem mais esse ecossistema. Precisa ter esforço para restabelecer isso. A restauração ativa dessas áreas é extremamente complexa e custosa. Vai ser simples isso, especialmente porque a gente precisa garantir que essas áreas não queimem. Isso. Porque se queima, volta para trás. E todo aquele investimento gigante que foi feito, né, vai ser perdido. A gente teve isso, nós já estamos dizendo, a gente está fazendo uma área experimental de 1 hectare, todo o manejo do fogo, né, está acontecendo no parque, a área queimou de novo. Sem vergonha. Né, questões mil, botou fogo dentro da área de restauração. Todo mundo sabe que é uma área de restauração, tem um trabalho voluntário, e teve todo o trabalho da Brigada do Parque em proteger aquela área. Então, queimou de novo, volta para trás, não desistimos, estamos lá de novo, reiniciando o trabalho. E assim como isso que a gente está fazendo na Chapada dos Veadeiros, a questão do Pantanal, ainda é tudo muito experimental. A gente não tem o conhecimento suficiente para, de fato, fazer essa restauração de escala. Tem que iniciar um projeto piloto em áreas pequenas e muito associado à questão do manejo. Se assim não for, né, pouco adianta. Lá na Chapada dos Veadeiros, mesmo associado com o fogo, ainda teve a questão de incêndio. É claro que Chapada dos Veadeiros tem estrada perto, né, tem muita gente, né, tem outros riscos ali, né, mas raios acontecem, sempre acontece. Essas áreas aqui são mais suscetíveis ao fogo do que eram antes.
que haver uma integração aí muito forte É verdade. entre todas as agendas que estão sendo conversadas aqui. A questão da fauna, espécies ameaçadas, restauração, monitoramento, manejo do fogo. A gente precisa fazer um exercício muito forte, que hoje não acontece da maneira que precisa em todos os lugares, e aqui vai ser ainda mais importante. Obrigada, Xandão.